Bom dia, senhoras e senhores que tem esse canal. Hoje é terça-feira, 10 de maio de 2022 e conforme eu comentei no vídeo de ontem, eu comprei aqui o livro do jornalista do The New York Times, Mike Isaac, com esse título aqui, A Guerra pela Uber. Um livro aqui de quase 500 páginas e que eu quero ver se consta aqui na verdade, a maioria dos temas, né, dos assuntos que constam aqui estão no meu canal. Então logo eu quero aqui aos poucos ir lendo e trazendo aqui para os senhores, para quem não tiver a oportunidade de ler ou de comprar esse livro que custa R$60. Então o livro que eu publiquei, né, a minha batalha contra a Uber, e o nome original em inglês desse livro é The Battle for Uber. Então o que seria a batalha pela Uber, e aqui na tradução fizeram a tradução como sendo a guerra pela Uber. Mais uma vez aqui a capa do livro do jornalista do The New York Times, que estava escalado lá nos Estados Unidos para acompanhar as notícias dessa milícia da Califórnia. Então aqui ele traz com riqueza de detalhes vários episódios, como aqui no início do livro, que é a primeira parte, o prólogo, ele está falando aqui do Greyball, que eu trouxe aqui no meu canal. Não me lembro mais aí, porque são mais de 900 vídeos. Esse Greyball era um aplicativo pirata, um aplicativo fake que eles criaram para poder entrar na cidade de Portland. E eu lembro que eu ter explorado esse tema aqui, porque a cidade não queria esse aplicativo maldito lá, até mesmo porque não havia, né, a regulamentação para caronas. E aqui ele então mandou um cidadão aqui, né, o senhor Plouffe, que era aqui um analista político e que a Uber contratou. E como a cidade estava se recusando a deixar operar a Uber, e o canalha do Travis Kalanick estava nervoso e ansioso com a demora da negociação. E aqui ele relata aqui no livro, o jornalista Mike Isaac relata aqui diálogos tensos desse cidadão aqui contratado pela Uber para poder negociar a entrada na cidade de Portland, isso lá em 2014. E aqui o funcionário da prefeitura está dizendo aqui que não se trata de ter uma conversa séria sobre mudanças nas normas dos táxis. Trata-se de uma empresa se considerar acima da lei, porque a Uber, Travis Kalanick, queria entrar de qualquer jeito na cidade. Aí o cidadão aqui gritou para o interlocutor da Uber, entre aspas, tire a porra da sua empresa da nossa cidade, gritou Novik para o telefone, porque aqui o cidadão estava aqui ao telefone nesse exato momento com o prefeito da cidade. Plouffe, carismático, ficou em silêncio. Quando a Uber foi lançado, não existia regulamentação para caronas. A possibilidade de que cidadãos comuns transportassem outras pessoas pela cidade por dinheiro desencadeou uma série de problemas, especialmente o fato de que ninguém sabia se aquilo era ou não permitido por lei. Na Uber, ninguém se importava. Então, legalmente, ele não tinha como operar, a cidade estava irredutível. Foi quando, então, o Travis Kalanick deu a ordem de criar o aplicativo fake, né, e que tinha o nome de Greyball. Kalanick tinha cansado de esperar, estava na hora, ele deu a ordem. E os gerentes gerais da Uber, postados no Noroeste, captaram a mensagem: proteger os motoristas, enganar a polícia e liberar a Uber em Portland. Então aí começou uma guerra, porque os funcionários da prefeitura chamavam os carros para poderem serem apreendidos. Mas como o aplicativo era fake, né,
E eles também começaram a rastrear os telefones dos funcionários e da prefeitura que estava chamando os carros. Então aquilo acendia um sinal de alerta e a Uber então comunicava o motorista para não atender aquela chamada, porque era uma chamada suspeita. O efeito, os motoristas da Uber não eram capturados enquanto trabalhavam. Fiscais como England, que é citado aqui no livro, não conseguiam ver as atividades suspeitas e jamais conseguiriam provar que elas estavam acontecendo, se referindo ao aplicativo pirata, né? O pirata do pirata, o pirata da Uber chamado Greyball. Nos bastidores, a Uber não tinha nada de inocente. Ao recrutar ex-funcionários da CIA, da NSA, essa NSA é uma empresa de espionagem que trabalha para o governo americano, e do FBI. Veja bem, a Uber contratando aqui, recrutando ex-funcionários da CIA, do FBI e dessa NSA. A empresa formara uma poderosa força de espionagem corporativa. E aí eles formam lá o que eu chamo aqui, já chamei aqui de Security Team ou time de segurança. Funcionários de segurança da Uber, veja bem, espionavam autoridades do governo, vasculhavam suas vidas digitais e às vezes seguiam-nas até onde elas moravam. Veja bem, seguindo aqui a pessoas investigadas por essa milícia digital. Identificado pelo Greyball, England e outros fiscais receberam uma versão falsa do aplicativo Uber, preenchido por carros fantasmas. Eles não tinham a menor chance de flagrar os motoristas irregulares. Então o Greyball, ficou funcionando sem que a prefeitura de Portland conseguisse identificar. Durante os 3 anos seguintes, né, a Uber, então aqui 14, 15, 16, a Uber atuou impunemente em Portland. Foi só em 2017 quando o The New York Times revelou que a empresa usava o Greyball para enganar as autoridades, que o governo de Portland compreendeu como exatamente a empresa havia executado sua artimanha. Veja bem, a milícia digital em ação. A Uber estava protegendo seus motoristas enquanto confrontava o que considerava uma indústria corrupta de táxi que fora protegida pela burocracia e por normas antiquadas. Então, para criticar aqui a burocracia do táxi, vieram com essa empresa, né, maldita, né, sendo que um problema não resolve o outro, ou um problema não justifica o outro. Em guerra com quem era de fora e até consigo mesma, a empresa recorria à espionagem, calúnias e litigiosidade em sua disputa por poder e supremacia em um império multibilionário. Durma-se com um barulho desses, com tanta vagabundagem dessa quadrilha da Califórnia. Então veja bem que agora, com o aumento dos combustíveis, esse conflito lá na Europa que não tem fim, né? O preço do petróleo subindo a cada dia e os combustíveis aqui no Brasil vão continuar caros. Eu estou entendendo que esse primeiro semestre vai ser o fim da linha da operação dessa empresa picareta aqui no Brasil, porque motorista nenhum vai conseguir operar com o preço desses combustíveis e já está faltando táxis em determinados momentos, horários de picos em vários, principalmente aqui em Belo Horizonte, em vários pontos da cidade, em determinados horários, faltando táxi na rua, e a tendência é cada vez mais os clientes abandonarem essa plataforma maldita que passou a vida inteira trapaceando. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like e aguarde que na medida em que eu for terminando de ler esse livro, eu vou trazendo partes aqui no meu canal. Tenha um bom resto de terça-feira, muitíssimo obrigado.